Oi, turma do quinto ano. Hoje, no nosso vídeo de hoje, nós vamos corrigir o nosso exercício sobre a colonização, nosso exercício de história, que eu passei semana passada, ok? Vocês fizeram? Tiveram dificuldades? Qualquer coisa vocês podem me perguntar, certo? Vamos lá. Na nossa primeira questão, a pergunta é a seguinte: qual o primeiro recurso natural explorado pelos portugueses no território brasileiro? Por que esse recurso era tão valorizado na Europa? Qual foi o primeiro recurso natural explorado pelos portugueses no território brasileiro? Foi o pau-brasil, certo? Por que ele era tão valorizado na Europa? Ele era valorizado na Europa porque o pau-brasil ele servia para fazer uma tintura vermelha que tingia os tecidos, certo? Então, vocês podem colocar a resposta desse jeito, conferir se você está desse jeito aqui, certo? Então, a resposta do número 1. O primeiro recurso natural explorado foi o pau-brasil. Ele era bastante valorizado na Europa porque dessa árvore eram produzidos corantes vermelhos utilizados principalmente para tingir tecidos, certo? Colocaram assim? Se não colocaram, mas está parecida, pode deixar. Não precisa apagar. Número 2. A relação entre europeus e indígenas, baseada em trocas e sem envolver dinheiro, era chamada escambo. Vocês lembram disso? E em troca de que os indígenas realizavam o corte e o transporte do pau-brasil para os portugueses. Então, essa troca sem envolver dinheiro, essa troca de favores sem envolver dinheiro, é chamada de escambo. Então, em troca de que os indígenas trabalharam na extração e no transporte do pau-brasil para os portugueses? O que foi que vocês colocaram aí? Os indígenas, eles trabalharam em troca de materiais vindos da Europa que eles não tinham acesso, como facas e machados, certo? Esses materiais, eles facilitaram a vida dos indígenas. Muito mais rápido você cortar uma árvore, por exemplo, usando um machado, do que sem material nenhum, sem esses materiais, né? Então, os indígenas, eles trabalhavam em troca desses materiais vindos da Europa. Então, eu coloquei aqui a resposta: em troca de produtos trazidos da Europa, como facas e machados. Lembrando que é para vocês colocarem a resposta completa, certo? Não é para colocar só facas e machados, certo? Então, vocês colocam pause para copiar a resposta. Ou conferir, né? Que eu acho que vocês devem só conferir, porque todo mundo fez, todo mundo acertou. Então, está todo mundo colocando só o certo ao lado. Então, a questão 3. Qual atitude a coroa portuguesa tomou para melhor administrar a colônia? Vocês lembram, né, que logo de início, no período conhecido como pré-colonial, a coroa portuguesa ela só estava vindo explorar os recursos naturais do Brasil. E só depois que esses lucros que eles estavam tendo explorando esse recurso natural, que era o pau-brasil e entre outros, chamou a atenção de outros reinos que eles começaram a pensar em colonizar. Então, qual foi essa atitude que eles tomaram para administrar melhor a colônia? Eles fizeram o quê? Dividiram o território brasileiro em 15 lotes, chamados de quê? Capitanias hereditárias, certo? Então, eles fizeram isso para dividir o Brasil em 15 partes para outras pessoas administrarem, povoarem, né, colonizar o Brasil. Então, a resposta é: para administrar a colônia, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 lotes, conhecidos como capitanias hereditárias, certo? Questão 4. Por que as capitanias hereditárias não deram certo? Por quê? Porque eu pulei uma questão aqui, né, gente? Então eu vou ler. Por que as capitanias hereditárias não deram certo? Porque alguns donatários
que eram aquelas pessoas que foram escolhidas, pessoas de confiança do rei, escolhidas para administrarem essas capitanias, eles não fizeram os investimentos necessários. E assim, várias dessas capitanias não foram ocupadas, certo? Além disso, muitos indígenas, eles resistiram às ocupações, lutando em defesa de suas terras. Então, as capitanias hereditárias não deram certo porque esses donatários não investiram, alguns não vieram porque a viagem era longa, o clima era diferente de Portugal. E ainda por cima, os indígenas, eles resistiram a essa ocupação, porque a terra, inicialmente, era deles, né? Então, vocês colocam aí, vou falar pausadamente para vocês copiarem. Porque alguns donatários, vírgula, não. Porque alguns donatários não fizeram os investimentos necessários, vírgula. Por isso, várias capitanias não foram ocupadas. Ponto. Além disso, vírgula, muitos indígenas resistiram às ocupações, vírgula, lutando em defesa de suas terras. Ponto. Certo? Essa é a resposta da questão 4. Agora vamos para a questão 5. Aqui não é 4. 5. Onde e quando foi instalada a sede do governo geral? Quem foi o primeiro governador geral? Então, como as capitanias hereditárias não deram certo, a coroa portuguesa ela instalou o governo geral, certo? Onde as decisões da colônia eram centralizadas, eram tomadas decisões políticas e econômicas nesse governo geral. Então, o governo geral ele foi instalado na cidade de Salvador, em 1549, ok? E o primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Acertaram? Então, vamos para a questão de número 5. Eu vou passar para esse lado. De número 6. O que acontecia aos indígenas capturados pelos bandeirantes? O que acontecia a esses indígenas capturados pelos bandeirantes? Vocês lembram que com a colonização, o início da colonização, começou, na colônia, começaram a praticar a agricultura e para trabalhar no plantio da cana-de-açúcar, eles escravizaram os índios inicialmente, né? Então, essas bandeiras de preação eram expedições para capturar os índios, certo? E o que acontecia com esses índios que eram capturados por esses bandeirantes? Eles eram levados às fazendas paulistas ou vendidos aos donos de engenho de açúcar do Nordeste para trabalharem como escravizados, certo? Essa é a resposta correta. Questão 7 agora. Com o aumento de produção de açúcar no Brasil, os colonos precisaram de mais mão de obra, de mais pessoas para trabalharem no plantio da cana-de-açúcar. E desse modo, os portugueses passaram a trazer pessoas da África para trabalhar como escravizados. Em quais condições os africanos eram trazidos para o Brasil? Vocês lembram da aula passada que eu falei que eles eram trazidos em condições desumanas, né? Em navios apertados, sem comida, sem condições nenhuma de higiene. Então, a resposta vocês podem colocar assim. Os africanos eram trazidos em navios em espaços muito pequenos e sem as mínimas condições de higiene, de alimentação também, né? Acertaram? Amém? Essa questão? Muitos chegavam mortos pelas condições desumanas que vinham dentro do navio. Agora, número 8. No período colonial,
as famílias eram patriarcais, ou seja, todos os membros deveriam obedecer à autoridade máxima, representada por uma figura masculina. Como era a educação dos meninos e das meninas nessa época? As condições em que eles eram educados eram diferentes. Por quê? Porque as meninas, elas eram educadas para casar, cuidar da casa e dos filhos, enquanto os meninos eram educados para trabalhar fora e realizar todos os tipos de atividades. Então os meninos, eles eram livres para fazer o que quiserem. Já as meninas, elas eram educadas para serem donas de casa. E isso na sociedade colonial, que era patriarcal. Ainda bem que hoje, tanto meninos quanto meninas podem fazer o que querem, né? Estudar, fazer o curso que quiser. Questão 9. O que eram os quilombos? Na aula passada nós vimos também que tanto os indígenas quanto os africanos, eles não aceitavam serem escravizados, claro, né? Então, eles tinham maneiras de se rebelar contra os senhores de engenho. Então, esses quilombos, eles eram comunidades em meio à mata, em regiões de difícil acesso, formadas pelos escravizados africanos que fugiam, certo? Acertaram? Então aqui, questão 10. Última questão. Entre 1630 e 1654, os holandeses dominaram a capitania de Pernambuco, principal produtora de açúcar da colônia. Durante o período de dominação, quais foram as transformações realizadas pelos holandeses? Os holandeses, eles invadiram, né, a capitania de Pernambuco e eles fizeram várias transformações. Entre elas estão a abertura de novas estradas, a pavimentação das ruas e a construção de pontes e canais. Além disso, eles facilitaram os empréstimos aos senhores de engenho, para que eles pudessem modernizar os engenhos e produzirem cada vez mais açúcar, certo? Então, eu vou sair um pouco da frente do quadro para vocês poderem dar pausa e copiar a resposta, certo? Para conferir melhor. Pronto. Espero que vocês tenham feito o exercício, né? Estejam fazendo o exercício direitinho, conferindo as respostas. E bons estudos para vocês e se cuidem.